O tema dessa palavra é: eu quero ouvir o som do céu. Diz comigo: eu quero ouvir o som do céu. Isso é importante, né? Como isso queimou ali no meu coração agora, né? E eu quero falar de pessoas dentro da palavra do Senhor que resolveram ouvir o som do céu. Nós temos vários exemplos da palavra de Deus, né? Eu confesso a vocês que isso aqui foi feito agora, né? Foi ali sentado ali na hora da oferta, meu coração estremeceu todo e eu falei assim: eu vou falar aquilo que o Senhor quer que fale, não aquilo que eu preparei para falar, amém? Mas Deus quer falar conosco hoje. Nós precisamos, a igreja precisa ouvir o som dos céus. A igreja precisa ouvir mais a voz de Deus, porque a igreja tem ouvido muitas coisas, né? Às vezes nós ouvimos muitos sons, e muitos desses sons não são o som que vem da boca de Deus, não é o som que vem, né, da vontade de Deus para nossas vidas, né? Deus falou muito forte isso comigo, e nós precisamos, a igreja do Senhor Jesus precisa aprender a ouvir a voz de Deus, amém? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: leva minha mente cativa para a obediência de Cristo Jesus. O que tem acontecido então? Nós percebemos que há uma dificuldade de nós obedecermos, porque a nossa mente não está 100% cativa a Jesus Cristo, amém? E o Senhor quer nos despertar para nós ouvirmos o som do céu, ouvirmos a voz de Deus. E eu quero iniciar com exemplo aqui em Gênesis 12, que fala de Abraão e seu sobrinho Ló, amém? Eu quero começar com eles, e o restante o Senhor sabe, né? Amém. Diz assim, versículo 1, Gênesis 12: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai-te para a terra que eu te mostrarei. E a ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui no Gênesis 12, vou ler só esse versículo, só para você entender. Houve um chamado, para a vida de Abraão. Houve um chamado, ele ouviu a voz dos céus, ele ouviu Deus falar com ele, amém? E ele obedeceu essa voz, ele obedeceu o chamado de Deus. Muitas vezes a nossa dificuldade não é tanto de ouvir, nós até ouvimos, nos esforçamos a obedecer, mas será que nós obedecemos 100%? Né? Será que nós estamos realmente obedecendo? O Senhor diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai-te, que ali eu vou engrandecer o teu nome, vou te abençoar, vou te multiplicar, e você será uma bênção, você será conhecido. E Abraão foi-se, mas ele levou consigo o seu sobrinho, né, Ló, aqui no capítulo 13. E eles ali foram e viveram assim juntos, as famílias. Família sempre é bênção, né? Mas há o som de Deus para cada uma das famílias específicas, é ou não é? Né? O que Deus fala comigo não é o mesmo que Deus muitas vezes fala até com a minha filha. Amém? Deus tem uma direção para minha filha, para a Jennifer e o Deis. Deus tem uma direção para a Nilke e o Jacimar, né? O que Deus fala comigo não quer dizer que é para eles. Deus fala com eles. Deus também fala com cada um de vocês. Amém? E aqui no capítulo 13 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, e ele e sua família, e todo o que tinha Ló com ele. E
era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, em Betel, quer dizer, casa de Deus, que chamava. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abrão. Também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitasse junto, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores. E aí, quer dizer, por não haver espaço para eles, porque os dois eram próximos, os dois eram abençoados, né? Então não estou falando que pessoas, não estou falando de Ló que ele não era abençoado. Ele era uma pessoa abençoada, próspera. Deus também estava com ele. Mas houve uma situação que eles decidiram se separar-se, né? E eles tiveram que ouvir diretamente da voz do Senhor, tiveram que ouvir, como se diz, o som dos céus, que eu quero fixar bem nisso hoje. Nós precisamos ouvir os sons dos céus, precisamos ouvir, né, a glória de Deus, nós precisamos, né, estar conectado com a glória de Deus, porque Deus tem os sons do céu para cada um de nós, e Deus quer nos direcionar individualmente, amém? Então isso é muito sério para nós como filhos de Deus, né? Então houve uma separação, e lá no versículo 9: acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te que te aparte de mim. Isso é Abrão falando a Ló. E se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regrada. E antes de haver o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló na cidade de Campinas, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Amém? Olha só que tremendo, esses dois homens de Deus, amém? Que Ló também era um grande homem de Deus. Eles estavam juntos. Deus falou com Abrão: Abrão, sai, Abrão, faça isso, Abrão, vai, que eu estou contigo, eu tenho um propósito para ti ali, vá. Abrão vai e leva seu sobrinho, e lá houve situação, e eles tiveram que apartar-se um do outro, e eles não podiam mais estar juntos, por causa da riqueza, da grandeza, né, que os dois tinham. A prosperidade, já pensou, né? Deus nos abençoando dessa forma, nos prosperando dessa forma, né? E aí Deus com certeza falou para Abrão, porque aqui nós lemos que Abrão, ele edificou altar ao Senhor. Todo aquele que edifica um altar ao Senhor, ele ouve os sons dos céus. Todo aquele que levanta um altar a Deus, Deus fala com ele. Amém? E com certeza Deus falou com Abrão, porque levantou-se um altar ao Deus vivo. E nessa caminhada eles se separaram. E Abrão falou: olha, Abrão, olha meu filho Ló, escolhe. Quer dizer, muitas vezes nós não conectamos, não ouvimos, e nós mesmos fazemos as nossas escolhas. Nós olhamos pelas aparências, e como a aparência tem nos enganado, como nós temos sido enganados pelas aparências. E nós esquecemos de conectar-se, nós esquecemos de levantar altar ao Senhor, nós esquecemos muitas vezes da prioridade, né?
para ouvir o som dos céus para a nossa vida, e nós caminhamos para a aparência, e começamos a andar no caminho de aparência, porque Ló olhou para um lado e outro e não viu de um lado nada que agradasse aos seus olhos, mas ele viu as campinas, que eram verdes, era bonita, lembrava-se o Jardim do Éden, com certeza ele conhecia de alguma forma, ou já tinha ouvido falar do Jardim do Éden, porque antigamente as suas descendências tinham obrigação de passar para os seus filhos, né, para os descendentes, a história. E isso nós temos perdido muito, porque muitas vezes os nossos filhos, seus filhos não conhecem, né, a história. E por não conhecer, também perde, porque não conhece o poder de Deus. Amém? Nós somos aqueles que transmitimos para os nossos descendentes o temor de Deus, o amor a Deus, porque nós contamos as histórias, nós testemunhamos as grandezas de Deus em nossas vidas. Com certeza ele conhecia, e ele olhou para as campinas e lembrou-se daquela terra, aquela terra bonita, abençoada, aquela terra, né, que tanto ouvia falar. Ele falou: vou para as campinas. E ele decidiu se ir para as campinas. E todos nós conhecemos a história de Ló, o que aconteceu. Porque o problema não foi ir para as campinas, o problema foi porque ele deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir o som dos céus, e ele foi se achegando até chegar aonde? E você sabe o que ali tinha? Pessoas perversas. Sabe o que isso acontece com a igreja hoje? A igreja, pouco a pouco, estão indo para as campinas. Pouco a pouco, nós estamos sendo atraídos para as campinas, para as coisas bonitas. E deixamos de ouvir a voz de Deus, os sons dos céus, falar conosco, nos direcionar. Porque as coisas bonitas estão nos atraindo, e as coisas bonitas, aquilo que parece, nos afasta do propósito de Deus muitas vezes. Te cauteriza a sua fé, cauteriza a minha fé. Porque nós andamos por vista. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos ouvir o som dos céus, porque o som dos céus fala você andar por fé. Você andar na plenitude de Deus. É totalmente ao contrário. Vocês estão entendendo, igreja? Como Deus queimou isso no meu coração ali. E eu comecei a fazer umas anotações ali, de 5 minutos ali, e o irmão Lindomar olhando para mim, falei: que cabeça está aprontando ali, né? Porque eu virei a folha onde estava a palavra que eu iria ministrar, e peguei só um pedacinho aqui para anotar alguma coisinha, né? Porque Deus quer nos levar a ouvir o som dos céus nessa manhã. Deus quer fazer com que você ouça o som dos céus. Para de ser teimosos. O Senhor fala conosco. Precisamos deixar de teimosia. Amém? Precisamos. O que tem te afastado? Aonde você está olhando? Aonde você está olhando? Quais são as suas campinas? Essas campinas não estão te atraindo para Sodoma? Para se achegar cada vez mais a pessoas que muitas vezes te tira do propósito, do centro da vontade de Deus. O problema de Ló não foi ter ido para as campinas, foi afastar-se daquilo que Deus tinha para o seu povo. Amém? Então nós precisamos. Aqui está um exemplo de homem que ouviu o som do céu. Abrão. E Deus cumpriu a promessa para a vida de Abrão. Às vezes você fala assim: bispa, a promessa na minha vida está muito demorada. Eu estou cansada de esperar. Abrão esperou. Por isso que ele foi considerado o pai da fé. Porque a promessa do seu filho, dele viria a descendência, demorou-se muitos anos.
Ele tinha 100 anos. Aliás, a Sara tinha 100 anos. Ele era mais velho do que Sara. Quando a promessa se cumpriu. Apesar que ele tentou ajudar a Deus, tendo Ismael. Sabia que nós não precisamos e não podemos tentar ajudar a Deus para adiantar as nossas promessas, para cumprir-se as promessas em nossas vidas? Há uma música que diz assim: é meu, somente meu, todo trabalho. O meu trabalho é descansar em Ti. A única coisa que nós precisamos aprender é ouvir o som dos céus e a descansar em Deus. Amém? A única coisa que nós precisamos aprender é ouvir o som dos céus e descansar em Deus, porque o trabalho é do Senhor para nós. Amém? Eu quero falar também de exemplos de pessoas que decidiram ouvir o som dos céus. E eu quero que você seja uma dessas pessoas que vão decidir ouvir o som dos céus. Nós não podemos esquecer de Jeremias, capítulo 1. Vamos ver aqui o que olha só. Esse profeta que hoje ele é considerado um profeta, mas será que no seu tempo, e antes dele ter decidido ouvir o som do céu, ele era considerado um dos profetas? Será que ele era considerado profeta? Eu penso que ele teve que fazer história. Ele teve que verdadeiramente ouvir e obedecer. Muitas vezes nós queremos a glória, nós queremos ser visto, mas nós não queremos passar pelo tempo, né, da obediência, de ouvir o som dos céus, de ouvir Deus falando, o tempo do trabalho, né? E nós precisamos entender isso, que nós precisamos disso. Jeremias 1, versículo 4, disse assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formei. Não, deixa eu subir mais um pouquinho. 2. E ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Joás, filho de Josias, rei de Judá. Agora sim o 4. A mim veio, após a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pois estendeu o Senhor a mão e o tocou na boca, e o Senhor lhe disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para que arrancares e derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Houve uma palavra, veio o som dos céus à vida de Jeremias, falando que eu te escolhi, eu te formei, antes da sua existência, no ventre da tua mãe eu te vi. Mas ele ouviu o som do céu, mas a escolha foi de quem? Igreja, de quem foi a escolha? Foi dele. O Senhor falou com ele. Mas Jeremias colocou-se em posição para obedecer, porque ele ouviu o som dos céus. E ele resolveu no seu coração atender a voz de Deus. Deus quer falar conosco hoje. Eu sei que Deus tem falado com você. Eu sei que Deus tem te chamado
Senhor, mas eu tenho medo. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não conheço a Bíblia totalmente. Meu irmão, então começa a conhecer, começa a ler, começa, né, a identificar mais com Deus. Porque Deus já te formou. E Deus diz assim, não temas, quer dizer, deixa de ter medo. Igreja, vamos nos posicionar, vamos deixar essa misericórdia, né? Essa covardia. Muitas vezes nós somos covardes. Por quê? Porque Deus nos dá coisas tremendas, preciosas, e nós não queremos repartir. Nós não queremos dividir. Nós não queremos dar aquilo que Deus está nos dando. Nós queremos reter, ficar só para nós. Ah, Deus falou comigo. E fica só para você. Não, amadas. Não, meu amado. Igreja, não. O Senhor não ensina-nos a ser dessa forma. O Senhor nos ensina o quê? A dar, a repartir. É como a cisterna, quanto mais tira, mais água tem. Quanto mais se tira, mais água tem. Quanto mais você se dá, mais Deus vai acrescentar. Amém? E eu estava vindo para cá, Deus falou, eu ouvi bem o Senhor falando comigo algo, sobre pessoas que se envolvem na obra. Não, eu estava ali na sala dando uma madeira para a Alissa Sofia. Que Deus se importa com aqueles que importa com Ele, com as coisas dEle. Não adianta nós falar, amo a Deus, mas nós não fazemos nada para provar que nós amamos a Deus. Se nós não fazemos nada, agora será que nós estamos ouvindo os sons dos céus mesmo? Porque não tem como você ouvir o som dos céus, ter essa experiência tão linda com o Senhor e suportar e ficar parada de braços cruzados. Não tem como, amém? Outra pessoa também que ouviu o som dos céus, Isaías. São tantas, amém? Antes, volte um pouquinho. Isaías 6. Amém. Glória a Deus. Isaías 6. Ele ouviu o som dos céus. Ele ouviu o chamado. A visão de Isaías e o seu chamamento. Aleluia. Amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam-se o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e chamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movia a voz do que chamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, e trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por mim? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo. Amém. Outra experiência tremenda. Aqui fala que havia uma morte, a morte do rei. Com certeza o reinado, o povo daquele, né, estava triste, abatido. O povo estava sem esperança, porque o rei tinha morrido. E com certeza esse rei, né, se nós formos estudar um pouco mais, nós vamos entender que esse rei, Deus era com ele. Porque o templo estava cheio da glória de Deus. E a palavra de Deus fala que quando um justo reina, o povo se alegra, não é? Então assim, se ele fosse um mau rei, o povo estaria contente. Mas não, aqui fala assim que ele tinha falecido no ano da morte do rei Uzias, né? Então, neste ano foi um ano que Deus marcou o seu povo.
Deus falou com seu povo. Deus foi até sua casa, a casa de Deus, Betel, e encheu-se a casa de Deus da glória de Deus. Com certeza o povo estava precisando de ter essa experiência com o Senhor, como nós hoje precisamos dia após dia ter a nossa experiência com Deus. E simplesmente o que aconteceu? Isaías teve uma visão. Isaías viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele temeu. Ele tremeu e temeu. Como se diz, ele temeu por dentro, ficou com muito medo, mas também ele tremeu a sua carne. Igual eu estava ali, sentado ali, comecei a tremer todo ali. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? A Geni Bispo só quer que eu busque ali alguma coisa ali, um Gatorade. Eu falei, não, depois, mas eu já estava entendendo. Começou a tremer tudo, porque a glória de Deus veio, né? E aí o coração começa a tremer, e você está vendo, você está contemplando, meu Deus, ai de mim, porque eu sou pecador, eu habito num povo também que só fala besteira, que só fala palavra torpe, que entristece o Senhor. Meu Deus, o que vai ser de mim agora, porque eu te vi e agora? Muitas vezes nós somos desse jeito também, né? Quando o Senhor manifesta-se a nós, nós tememos, porque nós olhamos para nós e vimos como nós somos pó, como nós somos nada. Quanto mais você sobe, você pode entender que você menos é. Quanto mais você sobe o seu degrau de autoridade, de reconhecimento diante do povo, você tem que olhar para si e dizer, como eu não sou nada. Como eu dependo de Deus, como eu preciso do Senhor, como eu preciso. Isaías teve essa experiência linda e maravilhosa, olhou para si e falou assim, nossa, eu sou tão pecador, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Mas veio o anjo, o serafim, novamente, como fez com Jeremias, veio e tocou-se Isaías, tocou e purificou, e falou, agora vai. Ele ouviu o som dos céus, vai. E quantas vezes nós estamos resistindo esse vai? Quantas vezes o Senhor está falando, vai minha filha, vai meu filho, fala de mim. Olha aí as pessoas morrendo. Olha aí, pertinho de você tem gente precisando de ouvir de mim, de ouvir da minha palavra. Vai, fala. Fala. Mas hoje a moda é assim. Ai, mas se hoje eu estou em pé, amanhã pode ser que eu caia. A pessoa já está esperando a cair. É ou não é? É ou não é? É, muitos já estão assim, não. E hoje eu estou, mas e amanhã? Será que amanhã eu vou estar também? Meu irmão, você ouviu ou não a voz de Deus? Né? Se você ouviu e está ouvindo e está levantando o seu altar, com certeza você vai permanecer firme em pé, em nome de Jesus. Outro exemplo que eu quero passar para nós encerrarmos, que eu quero que nós oramos um pouquinho. Eu não sei que hora é essa, porque mesmo que eu não estou enxergando, não estou enxergando mesmo, eu vou ter que pôr o celular aqui, né? Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés, ele foi criado no palácio, mas ele era um judeu. Mas para ele não ser morto, houve toda aquela estratégia, propósito de Deus para livrar Moisés. Ele foi criado ao palácio, ali com a filha de Faraó, foi como mãe dele, né? Porque foi ela que criou. E depois ele voltou para o seu povo, porque ele reconheceu a sua origem, conheceu a sua história, falou assim, não, realmente isso queima na minha veia, eu sou judeu mesmo, deixa eu voltar para o meu povo. E decidiu se voltar. Escolheu. Por que será? Eu creio que ele já ouvia o som do céu. Ele já ouvia. Voltou-se, deixou glória, deixou reino, deixou exército e voltou-se. Muitas vezes tem pessoas que não querem voltar para o Senhor porque não quer deixar o mundo, não quer deixar os prazeres, não quer deixar os amigos, não quer deixar sei lá o que, não quer deixar. E o sangue está queimando na sua veia. Está falando, volta, volta. Você é judeu, você é marcado. Eu te chamei e está resistindo a voz, está resistindo a voz. Amém, igreja? Quantos estão assim hoje?
Eu fiquei pensando, foi no jovem. Quantos jovens têm sede e fome, chora pela presença de Deus? Quantas vezes nós choramos pela presença de Deus? Nós vamos para a presença do Senhor, vem a glória de Deus, fala conosco, o som dos céus fala conosco, e nós entendemos o som dos céus, só que depois nós viramos as costas. Sabe o que nós fazemos? Nós não queremos deixar, nós não queremos desraigar das coisas que nos afastam de Deus. Valorizamos mais lá fora. Não queremos nos envolver, não queremos obedecer o som dos céus que está falando conosco. Eu vou te falar uma coisa, meu amado, quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. Minha amada, se for para me largar, seja o que for, eu largo. Se for para mim deixar alguma coisa, se for para me deixar algo que está me afastando do propósito de Deus, me tirando do centro, eu deixo. Mesmo que seja meu maior sonho, eu deixo. Para alcançar o propósito de Deus, eu deixo. Eu tinha um sonho de me formar. Meu sonho acabou. Porque eu acho que a minha maior formatura é estar aqui. É no centro da vontade de Deus. É estar no centro. O canudo não vai me levar para lugar nenhum na presença de Deus. Porque quando eu morrer, eu vou deixar todos aqui. Fica para quem quiser. Eu não vou usufruir de nada. O que adianta? Ganha o mundo e perde-se a si mesmo. Ouve-se a ti mesmo e não ouve o som do céu. Vai ganhar o que com isso? Vai ganhar o mundo. E o mundo jaz no maligno. Moisés, ele foi... porque o sangue, a voz de Deus falava com ele. E você acha que ele não olhava para as coisas financeiras? Com certeza olhava, porque ele aprendeu a isso. Ele foi criado nisso, vendo ouro, tesouro, porque ele estava com o rei. Ele estava com o Faraó, e Faraó e toda a sua descendência ensinavam isso para ele. Valorizar as coisas materiais, edificar a cidade para si. Quantas vezes nós queremos edificar coisas para nós e não edificamos nada para o reino, nada para Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? E ele foi-se. Só que ele foi lutar sem direção de Deus. Foi para o deserto. Mas lá no deserto, Deus olha para ele depois de 40 anos e fala assim: Moisés, eu tenho visto o meu povo clamar. Moisés, eu quero te enviar até o meu povo, vá até o meu povo. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não dou conta. E o Senhor começou a ensinar, a treinar o Moisés. Quanto tempo você está aqui sendo treinado? Quantas vezes você está na casa do Senhor sendo já treinado, preparado? E você está resistindo o som dos céus. Mas eu quero que hoje, em nome de Jesus, você venha obedecer o som dos céus. Porque Deus tem nos mostrado grandeza. Deus tem nos mostrado coisas tão tremendas que Ele quer fazer no nosso meio. Mas Ele precisa de uma igreja que saiba ouvir o som dos céus e decidir a obedecer o som dos céus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Gostaria que você... Como diz, a escolha é sua, é minha.